Oi, meninos! E aí, fizeram as tarefinhas de português já? Eu espero que sim. Nós vamos agora passar para a aula de história. Vamos só lembrar um pouquinho o que a gente já viu nas aulas de história? Nas aulas de história, nós estudamos sobre as influências na nossa cultura, já sobre as influências indígenas. Depois nós estudamos sobre as influências portuguesas e estudamos sobre as influências africanas. Só que nós não terminamos ainda com as influências africanas. Hoje, então, nós vamos pegar a apostila lá na página 21. O tio teve um cuidado muito especial com esse conteúdo, porque ele vai trazer muito resumidamente uma história de muitos anos, que é a história dos africanos. E a gente vai ler, vai grifar e vai entender direitinho isso hoje, tá bom? Então vamos lá. Olha, a África é um imenso continente com uma grande diversidade de povos. Antes da chegada dos europeus, cada povo vivia do seu jeito, com diferentes línguas e modos de vida. Cada um vivia de um jeito diferente. Alguns povos eles estavam organizados em pequenos povoados. Existiam também grandes reinos e impérios. Então existiam pequenos povos e existiam grandes impérios. As sociedades mais populosas se formaram em torno de cidades. Algumas eram bastante exuberantes e contavam com um sistema administrativo para controlar o comércio, entre outras atividades. Eram bem ricas e organizadas, né? Às vezes a gente pensa só em tribos, mas não, tinha cidades organizadas. Também existiam sociedades que se constituíam em pequenas comunidades. As decisões eram tomadas pelos chefes das aldeias e a vida coletiva era baseada nas atividades de subsistência, principalmente na agricultura, na caça e na coleta. Então, existia essas organizações nas cidades, onde os chefes eles controlavam a aldeia, o grupo, a cidade, o império, né? E cada um tinha o seu chefe. E eles viviam principalmente através da agricultura, na caça de animais e na coleta de frutos, legumes, sementes, tudo que a natureza podia dar para eles. A diversidade da cultura africana foi mantida ao longo do tempo, graças às tradições, à tradição de guardar e transmitir oralmente as histórias desses povos por gerações. Assim, os contadores de histórias africanos, como os griotes, ajudaram a preservar a memória por meio da narrativa. Os griotes, eles eram pessoas que mantinham viva a tradição. O que acontecia, crianças? A gente já aprendeu que lá na época do descobrimento do Brasil, na época da escravidão mesmo, os portugueses iam para a África, pegavam os escravos que eram frutos de guerras entre tribos, vendas de pessoas lá mesmo das tribos, né, que vendiam os outros escravos, os outros africanos, melhor dizendo, porque até então eram apenas africano, ainda não tinha o status de escravo, porque a escravidão foi quando eles vieram sendo trazidos para o Brasil. Lembrando que não foi só aqui no Brasil, na Europa também teve, tá bom? Em outros países aqui na América também. Então, o que acontecia? Eles eram trazidos para cá. Os portugueses tinham uma tradição muito diferente da deles. Os portugueses, só para começar, eles tinham uma religião que é o catolicismo. E aí, quando os africanos eram trazidos da África para o Brasil, eles eram obrigados a deixar as histórias, deixar a crença, deixar o passado deles na África e começar a viver uma nova vida. Inclusive, eles perdiam o próprio nome e ganhavam nomes cristãos. Então, eles perdiam um pouco da sua identidade, mas havia a figura das pessoas que nós chamamos de griotes. Os griotes eram os africanos que mantinham viva a tradição deles lá na África, só que aqui no Brasil, aqui na América. Então, eles mantinham um pouco da sua história, da sua cultura, através dos contos narrados por esses griotes de coisas de quando eles viviam na África. Então, os griotes eles são importantes porque eles mantinham vivo essa crença, essa dignidade, essa ideia, essa força que o africano trazia lá da África aqui para o Brasil. E aí ele não perdia a sua cultura. Na verdade, a cultura dele era somada à cultura dos portugueses e dos indígenas que já aqui habitavam.
nisso, nós tivemos um enculturamento, né? No sentido de que as culturas se misturaram e criaram uma nova cultura. Então, os griotes, eles são importantíssimos. São eles que são responsáveis por preservar e transmitir a memória do seu povo. Os africanos, então, eles eram numerosíssimos. Nós tínhamos inúmeros povos africanos. E aí, esses povos, eles foram, ainda existe muito lá, mas eles foram corrompidos porque eles começaram a vender seus próprios entes ou entes de tribos próximas que eram escravizados, né, ou controlados por eles, para os portugueses que começaram a vendê-los tanto na Europa quanto aqui na América, aqui no Brasil, tá bom? Então, os griotes são essas pessoas que mantinham viva essa tradição era trazida lá da Europa e os griotes mantinham ela aqui, contando para as pessoas de tudo que eles viviam, de tudo que eles passavam lá na África. Assim, eles não perdiam a sua cultura. Então, crianças, chamam-se griotes esses homens porque eles são uma personagem muito importante dentro da estrutura social dos países da África. É interessante a gente entender que é uma figura semelhante ao repentista do Brasil, que através da arte, através de contos, de cantos, de música, eles contam essa história aqui para os povos descendentes, né, dos africanos aqui para o Brasil. Então, o griote é, antes de tudo, o guardião da tradição oral do seu povo, que é o povo africano. É um especialista em genealogia, que entende de onde as pessoas vieram e na história do seu povo. Acredita-se que o termo griote ele tenha surgido da palavra criado em português, é o criado, idioma que desde o século XV influencia nossa cultura. O griotismo é a atividade do griote, né? Está presente entre os povos Mandé, Fula, Hausa, Songhai e vários outros povos lá na África. Por isso, o griote ele tem como profissão coletar e memorizar versos de antigas canções. E esses versos servem para contar a história do povo, tá bom? Então, professor, como que os povos, os descendentes dos africanos, eles conheciam o seu passado? Através dos griotes que contavam as suas histórias, ok? Vamos então fazer as atividades que está na ficha de história? Vamos lá? Essas atividades nós vamos entender um pouquinho de como foi a vida dos primeiros africanos aqui no Brasil. Conto com vocês, até mais!